Top 1. O couraçado que desapareceu em julho de 1943, durante uma operação noturna no Atlântico Médio, operadores de radar a bordo do HMS Sheffield detectaram um navio de guerra alemão movendo-se silenciosamente pela borda de seu setor. Às 2h14, precisamente, a tela do radar exibiu um contato distinto, rápido, claro e perigosamente próximo. As coordenadas foram imediatamente transmitidas à força-tarefa e uma trajetória de disparo foi calculada. Então, sem aviso, o ponto desapareceu. Não desapareceu gradualmente nem piscou por interferência. Estava lá e de repente sumiu. Segundos depois reapareceu, mas agora posicionado a várias milhas náuticas ao norte, onde nenhum movimento deveria ter sido possível. Antes que qualquer ação pudesse ser tomada, o contato desapareceu mais uma vez. A princípio, a tripulação suspeitou de bloqueio, mas o sinal não se comportou como uma interferência conhecida. Tinha estrutura, consistência e deixou um rastro na tela. A forma do fantasma do radar ficou distorcida por pouco menos de meio segundo antes de desaparecer em estática pura. O log da operação registrou o incidente sob um código interno. Eco à deriva. Oficiais de inteligência revisaram as fitas e confirmaram o que a tripulação já temia. Isso não era camuflagem padrão, nem uma falha eletrônica, nem um falso positivo. Algo havia se deslocado, não nos dados, mas no espaço. Entrevistas com a tripulação revelam um padrão perturbador. Momentos antes da anomalia do radar, um zumbido profundo foi ouvido reverberando através do casco de aço. Vários tripulantes relataram desorientação, um forte gosto metálico na boca e, o mais curioso, o congelamento repentino de seus relógios de pulso. Os relógios dentro da sala de radar pararam todos exatamente às 2h14:23. 4 minutos depois, sem que ninguém os ajustasse, voltaram a tic-taquear como se nada tivesse ocorrido. Não houve falhas elétricas, nem picos de energia registrados, nem interrupções magnéticas detectadas pelos instrumentos. O tempo coincidia com a última imagem visual da embarcação fantasma no radar. O Ministério da Defesa britânico agiu rapidamente. Os registros foram selados, as fitas de radar foram rotuladas como incompletas e os técnicos envolvidos foram transferidos para outras frotas sob estrito sigilo. O fenômeno nunca foi mencionado em nenhum despacho oficial de guerra. Na década de 1960, um ex-engenheiro de radar que serviu a bordo do Sheffield tentou relatar o evento em uma entrevista televisionada. O segmento foi abruptamente retirado antes de ir ao ar e nenhum motivo foi fornecido. Décadas depois, em 1987, um breve documento surgiu nos arquivos nacionais antes de ser retirado sem comentários. Descrevia o incidente do Sheffield como deslocamento não linear inconsistente com propulsão convencional ou furtividade. A redação era cuidadosa, quase clínica, mas uma linha se destacava. Concluía: o evento permanece incompatível com as leis físicas conhecidas. Nenhum modelo satisfatório explica o movimento observado. Nenhum navio alemão foi confirmado naquela área. No entanto, várias estações de radar, pontos de observação independentes e pessoal naval registraram a mesma anomalia. Isso não foi invisibilidade ou uma miragem. Foi o aparecimento e o reaparecimento de um objeto sólido em vários locais em segundos, sem propulsão ou rastro detectável. Alguns especularam que os alemães haviam desenvolvido uma forma primitiva de tecnologia de manipulação espacial. Outros acreditam que o próprio navio nunca foi destinado a estar em nosso plano de existência. Independentemente da teoria, ninguém foi capaz de explicar como um navio de guerra de aço pôde violar o tempo e o espaço em mar aberto. Se os registros de radar forem confiáveis, então as leis da física se dobraram durante aqueles 4 minutos. E o que quer que tenha se movido pelo Atlântico naquela noite, não o fez navegando. Top 2. O nevoeiro silencioso. Em setembro de 1944, perto da frente oriental das Montanhas dos Cárpatos, um batalhão de reconhecimento soviético foi enviado para proteger um vale estratégico frequentemente usado para movimentos de suprimentos do eixo.
Às 04h17, a unidade relatou ter encontrado um nevoeiro não natural vindo do norte. Em 5 minutos, a visibilidade caiu para quase zero e o procedimento padrão foi ativado para interromper o avanço. Mas o que aconteceu a seguir desafiou o protocolo, o treinamento e até a própria realidade. O contato de rádio entre os batedores avançados e o posto de comando foi abruptamente cortado. Não houve estática ou interferência, apenas silêncio absoluto. Todos os canais ficaram mudos. As tentativas de restaurar o contato usando frequências de reserva falharam. O oficial comandante, capitão Vasilenko, enviou mensageiros a pé, mas nenhum retornou. Quando o nevoeiro atingiu a coluna central, testemunhas descreveram um silêncio sinistro como o de um vácuo. O metal das armas raspava nas botas sem eco. As conversas alcançavam apenas alguns centímetros antes de se dissolverem. Até o som rítmico da marcha, tão constante na vida militar, desapareceu. Dentro desse silêncio, os soldados começaram a sentir desorientação. As agulhas das bússolas giravam sem padrão. Vários relataram náusea, pressão repentina nos ouvidos e a sensação de que seus próprios pensamentos estavam ficando confusos ou atrasados. Alguns alegaram ter ouvido vozes sussurradas atrás deles, embora ninguém estivesse presente. Um soldado saiu da formação e gritou que tinha visto a si mesmo parado adiante no caminho, observando silenciosamente através da névoa. Outros descreveram a paisagem como se estivesse piscando, como um rolo de filme pulando quadros. Por 6 minutos, a realidade pareceu se fraturar. Quando o nevoeiro se dissipou tão rapidamente quanto chegou, a unidade se reagrupou. Os mensageiros desaparecidos reapareceram, confusos e abalados. Eles alegaram que nunca haviam se movido, apenas ficaram esperando no lugar. No entanto, seus uniformes estavam encharçados e suas botas estavam cobertas de lama de trilhas que nunca percorreram. Pior ainda, seus relógios de pulso estavam todos 4 minutos atrasados em relação ao tempo sincronizado do batalhão. Ninguém conseguiu explicar a discrepância. No comando, todo o incidente foi registrado nos logs de campo, mas marcado como uma anomalia atmosférica localizada. No entanto, vários pesquisadores que revisaram relatórios meteorológicos da época confirmaram que não houve registro de nevoeiro natural naquela área, naquela data. As condições barométricas estavam estáveis. Esperava-se que a visibilidade estivesse clara. Não houve inversões térmicas incomuns, nem precipitação, nem formação de nuvens. Era como se o nevoeiro não tivesse existido dentro de nenhum sistema climático convencional. Os logs de comunicação do batalhão para aquele dia foram relatados posteriormente como corrompidos, com páginas faltando. O equipamento de rádio usado foi inspecionado e considerado em perfeito estado de funcionamento. No entanto, nenhum dos sinais transmitidos durante a janela de 6 minutos chegou às unidades vizinhas. Quando um investigador do alto comando soviético indagou sobre as estranhas lacunas temporais, suas descobertas foram reclassificadas e arquivadas sem acesso público. Vários oficiais envolvidos no evento foram transferidos em poucas semanas. Um deles seria mais tarde internado em uma instituição, murmurando repetidamente sobre o vale onde o mundo se desliga. Se o nevoeiro pode silenciar um campo de batalha, distorcer o tempo e separar máquinas das leis que elas obedecem, então não é mais um evento meteorológico. É outra coisa. Algo que ocupa o espaço apenas temporariamente, alterando as regras enquanto permanece. O incidente nos Cárpatos nunca foi oficialmente reconhecido, além dos relatórios internos. Mas aqueles que estavam lá sabiam o que tinham visto, ou mais precisamente, o que não tinham visto. E o que tinham ouvido não era nada. Top 3. O Esquadrão Espelho do Tempo. Na manhã de 12 de março de 1945, um esquadrão da Força Aérea Real, RAF, estacionado no sul da Itália, preparou-se para uma missão de reconhecimento padrão sobre o Mar Adriático. O grupo, composto por 6 Spitfires e 2 aviões de escolta Mosquito, decolou a 0940 da base da RAF em Grottaglie, sob céus claros. Seu objetivo era rotineiro: fotografar a atividade naval alemã ao longo da costa da Dalmácia. Mas o que encontraram acima do mar
Desafiou tanto a física quanto a razão. Aproximadamente às 10h06, voando a 9.000 pés, o tenente de voo Raymond Keane foi o primeiro a notar um reflexo incomum brilhando através da cobertura de nuvens abaixo. Quando seu esquadrão quebrou a formação para investigar, observaram um segundo esquadrão aproximando-se deles, voando em formação idêntica. A princípio, presumiram que era um grupo de apoio, mas então surgiu o detalhe impossível. As aeronaves que se aproximavam exibiam os mesmos números de série, as mesmas marcações de cauda e a mesma configuração de voo que as suas. Não era um esquadrão diferente, era um espelho. O rádio explodiu em conversas confusas. Cada piloto viu o que parecia ser uma duplicação perfeita de si mesmos, voando em trajetória reversa, como se refletidos de um horizonte invisível. As aeronaves espelhadas não responderam às chamadas. Seus movimentos eram sincronizados a um nível que sugeria ou um voo de formação de precisão extraordinária, ou alguma forma de mimetismo visual desconhecido na época. Então, conforme os dois esquadrões se aproximavam, a formação do Doppelganger inclinou bruscamente para a esquerda e desapareceu em um banco de nuvens baixas. Nenhuma das aeronaves da RAF em perseguição conseguiu relocalizá-las visualmente depois disso. Ao retornar à base, a tripulação de voo relatou imediatamente o encontro. O controle de solo registrou o incidente como um evento de alucinação de fuselagem, causado por potencial má regulação de oxigênio. No entanto, todos os pilotos foram liberados para voo antes da missão, e nenhum relatou sintomas de hipóxia antes ou depois do encontro. Ainda mais perturbador, as fotografias aéreas da missão continham um único quadro borrado, mostrando o que parecia ser uma formação de aviões cruzando o caminho do esquadrão na direção oposta. A foto tinha o registro de tempo das 10h07 e foi rotulada como formação de sombra não identificada no arquivo. 2 semanas depois, o exato mesmo esquadrão voou em uma missão de reconhecimento atrasada devido ao mau tempo. Durante esse voo, às 10h07, eles inclinaram para a esquerda através de um sistema de nuvens sobre a mesma região e seguiram a mesma manobra registrada no incidente anterior. Os pilotos só perceberam o alinhamento após comparar os registros e as rotas de voo. Suas posições e velocidades correspondiam precisamente ao que havia sido observado no encontro anterior. O Ministério da Defesa coletou silenciosamente todas as evidências fotográficas, dados de voo e testemunhos de pilotos. O esquadrão foi instruído a cessar qualquer discussão sobre o evento. De acordo com comunicações internas desclassificadas anos depois, a RAF rotulou o evento como uma anomalia temporal de loop fechado. Nenhuma explicação foi fornecida sobre o que isso significava. O negativo original da foto está agora desaparecido dos arquivos nacionais. Se o avistamento tivesse sido uma alucinação, não teria espelhado ações futuras. Se fosse uma miragem, não teria mostrado detalhes que os pilotos ainda não haviam vivido. As implicações são muito mais perturbadoras. Teria o esquadrão testemunhado um fragmento de tempo deslocado de sua sequência? Teriam visto um reflexo de seu próprio futuro, passando por uma rachadura na continuidade temporal? O que viram não foi imaginação. Voou com eles, usou seus números e moveu-se antes deles. E quando percorreram aquele exato caminho dias depois, tornaram-se as próprias sombras que outrora haviam perseguido. Top 4. O salto do túnel em colapso. Em novembro de 1943, durante a campanha da Itália, um pelotão de engenharia americano foi encarregado de limpar um túnel ferroviário desativado perto da vila de Roqueta Alta. O túnel, abandonado desde a Primeira Guerra Mundial, acreditava-se estar sendo usado pelas forças alemãs como uma rota oculta de munições. Às 15h12, após a detonação de cargas controladas para romper uma câmara interna selada, ocorreu um colapso parcial. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo vale enquanto toneladas de pedra e aço cediam para dentro. 6 soldados dentro do túnel foram declarados presos, presumivelmente esmagados sob os escombros. As operações de resgate começaram imediatamente. O exército registrou o evento como uma falha estrutural sem esperança de sobrevivência. Então,
34 minutos depois, dois dos homens entraram no posto de comando. Desorientados, cobertos de fuligem, mas inteiramente ilesos. Eles alegaram ter escapado por uma passagem lateral invisível que os levou para fora da montanha, emergindo a várias centenas de metros da entrada. Mas a rota que descreveram não existia. O reconhecimento da face rochosa circundante não revelou outras saídas, nem poços ocultos, nem terreno que correspondesse à sua descrição. Ainda mais desconcertante, um médico que os examinou notou sinais de hipóxia leve e ritmos cardíacos anormais, consistentes com exposição a altas altitudes. No entanto, o túnel estava pouco acima do nível do mar. Os 4 homens restantes foram descobertos mais tarde em um local mais profundo, inconscientes, mas vivos. De acordo com o relato deles, haviam sido arremessados pela explosão e perderam a consciência pelo que pareceram ser alguns segundos. Mas, de acordo com os relógios de campo sincronizados da unidade, foram encontrados mais de 2 horas após o colapso. Nenhum dos soldados conseguiu explicar o tempo perdido. Um alegou ter visto brevemente os outros 2 homens parados acima dele em um corredor feito de pedra preta lisa, iluminado por um brilho azul tênue, antes de tudo, desaparecer na escuridão. O Corpo de Engenheiros do Exército realizou um levantamento geológico completo. O radar de penetração no solo mostrou uma parede densa e ininterrupta de calcário e granito, onde a rota de fuga deveria estar. Não havia cavidades ocas, nem linhas de falha, nem fluxo de ar. A rocha era sólida. Quando o alto comando foi informado, o relatório foi redigido e arquivado sob uma referência interna intitulada Anomalia Espacial Não Linear. Sítio Roqueta. A partir desse ponto, a área foi designada como proibida. Um destacamento militar foi designado para guardar o perímetro do túnel e os civis locais foram realocados. Oficialmente, a região foi declarada geologicamente instável e fechada indefinidamente. Os soldados sobreviventes foram transferidos e designados para outras funções em um mês. Um deles, o soldado Jenny Salazar, foi mais tarde internado em uma ala médica após alegar ter visto a si mesmo correndo para fora do túnel antes da explosão. De acordo com notas em seu prontuário, ele descreveu ser puxado através de uma fenda no ar e caminhar por minutos antes de reaparecer do lado de fora. Quando perguntado o que havia além da fenda, ele simplesmente disse: "Não era mais a guerra, era outra coisa. Não existem fotos, mapas ou imagens de satélite que mostrem um caminho alternativo através daquela montanha. O túnel permanece desmoronado, mas 6 homens entraram em uma armadilha mortal selada e retornaram por uma saída que a física diz que nunca esteve lá. Eles não cavaram nem escalaram. Eles se moveram, de alguma forma, através de rocha sólida e espaço. Se o evento de Roqueta é para ser acreditado, sugere que, sob condições extremas, locais na Terra podem abrir brevemente passagens além do espaço tridimensional. Isso não é metáfora ou mitologia, mas uma ruptura na própria estrutura. Uma rota que se forma apenas quando não existe outra maneira, e então se fecha como se nada tivesse mudado. Top 5. A escaramuça reversa na França. Em maio de 1944, durante o avanço aliado em direção à Normandia, um pelotão de infantaria americano se envolveu em uma escaramuça breve e brutal perto da vila de Sampin. O confronto durou apenas 20 minutos, de acordo com os registros oficiais de batalha. No entanto, dentro dos relatórios pós-ação da unidade, surgiu uma série de depoimentos que confundiram tanto o comando militar quanto os investigadores de campo. Vários soldados relataram ter testemunhado o combate se desenrolar ao contrário. O sargento Harold Brooks foi o primeiro a registrar um relatório de incidente que divergia dos relatos padrão. De acordo com seu depoimento, no momento em que abriu fogo, viu o inimigo já caindo para trás em busca de cobertura, antes mesmo de ter puxado o gatilho. Cápsulas de munição usadas se levantaram do chão e retornaram aos fuzis. Manchas de sangue desapareceram dos uniformes. A fumaça fluiu de volta para os canos.
E os soldados alemães, que acabavam de ser atingidos, levantaram-se e recuaram para as mesmas posições de onde haviam surgido momentos antes. A princípio, o relato foi descartado como confusão induzida pelo estresse. Mas então vieram os outros. Mais 4 soldados posicionados em diferentes partes da linha descreveram exatamente a mesma experiência. Um homem afirmou ter visto sua própria granada desexplodir, com seus fragmentos se remontando no ar antes de retornar à sua mão. Outro lembrou-se de gritar por um médico apenas para ouvir o homem ferido ao seu lado se recuperar antes que o ferimento aparecesse. Até os sons da batalha pareciam distorcidos, como uma gravação sendo rebobinada rapidamente. Gritos transformando-se em suspiros inalados, tiros revertendo em cliques abafados. O oficial comandante ordenou uma revisão completa das imagens do campo de batalha, capturadas por um drone de reconhecimento. Embora granulado, o filme continha um único segmento de 12 segundos que parecia corrompido. Naquele fragmento, soldados moviam-se para trás com uma fluidez estranha, e o clarão de um disparo recuava visivelmente para dentro do cano de um fuzil. A filmagem foi silenciosamente removida do arquivo e reclassificada sob um codinome nunca usado antes ou depois: evento de inversão temporal. No dia seguinte, engenheiros militares inspecionaram o terreno circundante. Leituras de radiação mostraram um aumento sutil em um setor específico do campo de batalha, apesar de nenhum uso de dispositivos nucleares ou armas de energia conhecidas. Anomalias magnéticas foram registradas em vários dispositivos de bússola. Vibrações no solo registradas por equipes de artilharia próximas mostraram um tremor incomum de baixa frequência durante a janela exata da escaramuça, semelhante a uma ondulação sísmica, mas não forte o suficiente para ser sentida. Apesar da pilha crescente de evidências, o relatório oficial atribuiu os relatos à tensão nervosa, dissociação temporal sob pressão. No entanto, 3 dos soldados envolvidos foram retirados do serviço ativo em poucas semanas, diagnosticados com distúrbios de memória dissociativa. Um deles, o cabo Dennis Miles, descreveu o evento durante sua avaliação médica como assistir a guerra sangrar ao contrário, através de um buraco no tempo. Quando perguntado se acreditava ser uma alucinação, ele respondeu: "Não estava na minha cabeça. Eu podia sentir aquilo me puxando, como se algo quisesse nos desfazer." Até hoje, a escaramuça de Saint-Par permanece como uma anomalia classificada. Não existe documentação pública da filmagem reversa. A área onde ocorreu foi posteriormente destruída por tratores e reaproveitada para desenvolvimento agrícola, apagando efetivamente as coordenadas de relevância tática. Mas a questão permanece: se a batalha pode retroceder, mesmo que por instantes, então o que governa o tempo em um campo de batalha? A cronologia é imutável ou a própria guerra dobra a sequência de eventos sob pressão, luto e sangue? O que aconteceu perto de Sampa pode não ter sido uma falha de percepção. Pode ter sido uma breve retração na própria realidade. Top 6. O buraco negro do radar. Em fevereiro de 1945, enquanto as forças aliadas avançavam pela floresta das Ardenas, uma unidade de comando móvel britânica estacionada perto de Houffalize notou algo incomum durante uma varredura aérea de rotina. Uma seção do espaço aéreo com aproximadamente 10 quilômetros quadrados de diâmetro começou a não retornar, dados as varreduras de radar. Os instrumentos estavam funcionando corretamente, mas cada tentativa de rastrear aeronaves ou o terreno dentro da zona falhava. Pilotos que voavam perto da área a descreveram como a mancha silenciosa, uma região onde os rádios cortavam, as bússolas giravam e os equipamentos de bordo paravam temporariamente de funcionar. A anomalia foi detectada pela primeira vez quando um avião de reconhecimento entrou na área e desapareceu do radar por 7 minutos. O piloto relatou posteriormente nenhuma perda de controle, nenhuma interrupção na rota de voo e nenhum desvio em sua altitude. Mas seu relógio de bordo mostrou uma discrepância de tempo de 9 minutos em relação à torre de controle. O que perturbou mais a equipe de solo foi que, durante aqueles 7 minutos de ausência de radar,
O sinal do transponder do avião mostrava uma coordenada fixa, como se estivesse congelado no ar. Uma segunda aeronave foi enviada para investigar. Ao entrar na zona, observadores viram seu sinal se distorcer em padrões geométricos antes de desaparecer inteiramente do sistema de rastreamento. O piloto, no entanto, manteve contato constante por rádio e insistiu que nada estava errado. Sua voz permaneceu calma e suas leituras não mostravam falhas. Para ele, tudo aparecia normal, mas para os observadores, ele tinha sumido. Quando emergiu da anomalia, todos os sistemas foram retomados. Mas as gravações mostraram que sua voz continuara falando mesmo enquanto ele estava indetectável. Técnicos militares examinaram o sistema de radar em busca de falhas, mas nenhum mau funcionamento foi encontrado. As condições meteorológicas estavam estáveis, sem tempestades elétricas ou interferência magnética na área. A zona de blackout não se alinhava com características do terreno, interferência inimiga ou frequências de bloqueio conhecidas. Era como se as leis de detecção simplesmente deixassem de se aplicar naquele bolsão de espaço. O Ministério da Defesa ordenou uma varredura completa de dados do incidente. Os logs foram retirados e as fitas foram trancadas. O fenômeno recebeu o código Setor Nulo 17 e nunca foi reconhecido publicamente. Em março, um perímetro especial foi traçado ao redor da área afetada. Todas as aeronaves foram desviadas para evitá-la. As operações terrestres dentro da zona foram interrompidas após vários funcionários relatarem hemorragias nasais repentinas, desorientação e apagões que duravam até 90 segundos. Um soldado foi hospitalizado após alegar ter visto a si mesmo caminhando entre as árvores adiante, vestindo um uniforme diferente. Meses depois, engenheiros aliados que revisitaram o local não encontraram radiação residual, anomalias na composição do solo, nem interferência eletromagnética mensurável. No entanto, seus equipamentos ainda registravam perda temporária de sinal quando posicionados no centro da zona. As agulhas das bússolas recusavam-se a estabilizar. Os ponteiros dos relógios derivavam sutilmente no sentido anti-horário antes de voltarem ao tempo correto. Fotografias tiradas dentro da área retornavam com quadros deformados ou exposições parciais, muitas vezes mostrando contornos tênues de objetos não visíveis no momento da captura. A anomalia nunca foi explicada. Após a guerra, a área foi silenciosamente cedida para uso civil. No entanto, nenhuma rota de voo de aeronaves foi restabelecida diretamente sobre o local. Lendas locais começaram a crescer. Histórias de ar morto, de vozes carregadas em estática e de caçadores que perdiam horas na floresta sem memória. Se a guerra revela os limites da tecnologia humana, talvez também exponha os limites da própria realidade. O blackout de radar nas Ardenas não foi a falha de uma máquina. Foi o desaparecimento da presença. Uma porção do espaço onde a existência parecia pausar, piscar e esperar que algo além da lógica terminasse sua passagem. Top 7. O incidente dos 2 minutos perdidos. Na noite de 2 de agosto de 1944, perto da cidade polonesa de Otwoka, uma unidade de inteligência conjunta, britânico-polonesa, coordenava uma operação secreta contra um centro de comunicações alemão. A missão exigia uma sincronização precisa entre várias equipes, operando de diferentes flancos. Cada membro havia recebido um cronômetro sincronizado, verificado até o segundo. O ataque deveria começar exatamente às 02 horas, com pings de confirmação programados em canais de rádio codificados a cada 30 segundos. Mas quando a operação começou, algo aconteceu que ninguém conseguiu explicar. Cada relógio parou. Não todos de uma vez, mas dentro da mesma janela de 2 minutos. A primeira verificação de sinal falhou, depois a segunda. Os rádios retornavam apenas estática. A 0203, todas as comunicações foram retomadas sem explicação. Os relógios começaram a tic-taquear novamente, mas nenhum dos dispositivos de cronometragem registrou o intervalo entre 0201 e 0203. Era como se o tempo tivesse simplesmente parado para eles enquanto o mundo exterior continuava.
Os comandantes de campo inicialmente culparam uma interrupção elétrica. No entanto, relógios analógicos, inteiramente mecânicos, foram tão afetados quanto seus equivalentes movidos a bateria. Até relógios de bolso, imunes a interferências magnéticas, pararam e reiniciaram em uníssono. Quando os interrogatórios foram realizados ao amanhecer, anomalias mais perturbadoras surgiram. Os operativos mais próximos da zona-alvo relataram uma sensação intensa de desconexão espacial durante a janela de 2 minutos. Eles descreveram seus arredores como se tivessem afinado, com os sons ambientes desaparecendo e a sensação de que seus corpos haviam se tornado sem peso. Um soldado afirmou ter visto clarões de luz branca nas bordas de sua visão, seguidos por um tom agudo. Outro insistiu que tinha caminhado de uma posição para outra, sem cruzar o espaço entre elas, como se tivesse saltado para a frente sem movimento. As tentativas de verificar isso através de filmagens de reconhecimento falharam. Os rolos de filme registraram uma linha do tempo contínua, porém nenhum quadro existia para os momentos entre 0201, 00A e 0203A00. Em vez disso, esses quadros estavam em branco, não perdidos ou corrompidos, mas puramente brancos. Não pretos como subexposição, nem cinzas como estática, apenas brancos. O alto comando britânico lançou imediatamente uma investigação. A operação foi interrompida. Todo o equipamento foi examinado e todos os depoimentos foram documentados. O evento foi classificado sob uma categoria interna raramente usada: interferência cronométrica. O relatório oficial concluiu que a anomalia se deveu a fatores eletromagnéticos ambientais e fadiga de guerra. Mas essa explicação falhou em abordar a falha sincronizada de sistemas inteiramente mecânicos. Também ignorou o fato de que os mesmos 2 minutos desapareceram em vários locais, a quilômetros de distância, simultaneamente. O relatório suprimido incluía uma nota final. Uma câmera de campo colocada em um tripé fixo capturou 3 exposições durante o blackout. A exposição do meio não mostrava ambiente, nem terreno, nem céu. Era um quadrado branco limpo. A terceira imagem, tirada imediatamente depois, mostrava a paisagem ligeiramente alterada. Um galho de árvore que estava pendurado para a esquerda agora se dobrava para a direita. Pegadas no caminho haviam desaparecido. Um fuzil colocado contra uma rocha estava agora deitado a vários metros de distância. Não houve tempestade de vento, nem contato com o inimigo, nem movimento registrado. Se o tempo pode ser apagado de dispositivos, de filmes e da própria memória, então talvez ele não seja tão fixo quanto acreditamos. O incidente dos 2 minutos perdidos pode não ter sido uma falha no maquinário. Pode ter sido uma lacuna na realidade, um quadro pulado no rolo de filme da existência. Algo pausou o mundo por exatamente 120 segundos. Algo escolheu não deixar rastro, exceto para aqueles que notaram que tudo havia mudado. Top 8. O eco do campo de batalha. Em janeiro de 1945, perto das ruínas de uma vila francesa, outrora ocupada por forças alemãs, a 94ª Divisão de Infantaria Americana envolveu-se em um tiroteio breve, mas intenso. O combate ocorreu logo após o amanhecer, durando menos de 20 minutos, e resultou na captura de um posto de comando abandonado situado na colina acima da vila. Enquanto os soldados se reagrupavam e começavam a avaliar a área, ouviram algo que nenhum deles conseguiu explicar. Da floresta próxima veio o som inconfundível de batalha. Tiros, gritos, botas batendo na terra e até o zunido metálico de uma bala ricocheteada. O ruído era idêntico em tom e sequência ao que haviam acabado de vivenciar. Alguns o descreveram como uma repetição perfeita de sua escaramuça, desenrolando-se novamente ao longe. Começou no mesmo volume da luta original e desapareceu no mesmo ritmo. Mas ninguém estava atirando. As armas estavam abaixadas e os rádios em silêncio. A floresta, quando revistada, não revelou soldados, inimigos, armas nem corpos. A princípio, os comandantes presumiram que o eco fosse uma anomalia acústica natural, som batendo nas colinas ou reverberando entre as ruínas.
No entanto, engenheiros militares testaram o terreno posteriormente e descobriram que a acústica não poderia produzir tal fenômeno. A direção do eco era inconsistente com o ângulo do disparo original. O atraso entre o evento e o eco foi muito longo, e os detalhes precisos demais. Não era apenas um eco, era um espelho do que já havia acontecido. O oficial de comunicações da divisão notou algo mais estranho. Ao revisar os logs de rádio, encontrou um pico incomum na força do sinal que coincidia exatamente com o momento do segundo som. Mas nenhuma mensagem foi enviada ou recebida durante aquele intervalo. O sinal estava presente, mas vazio, como um canal sendo mantido aberto por algo que não estava falando. O log foi rotulado como onda portadora fantasma e encaminhado para análise. Nenhuma explicação veio. Mais tarde naquela noite, vários soldados afirmaram ouvir a batalha novamente, mais fraca agora, como se estivesse flutuando no vento. Durou apenas instantes. Alguns juraram ter reconhecido suas próprias vozes, gritando comandos que haviam dito naquela manhã. Um soldado, o soldado Leonard Harris, descreveu-o como estar ao lado do seu fantasma. Outro notou que quando o segundo eco começou, um cantil que ele havia deixado cair durante o tiroteio real tombou novamente, embora ninguém estivesse perto dele. A inteligência militar revisou o incidente e concluiu que anomalias ambientais e fadiga psicológica foram as causas prováveis. O relatório foi selado e o local removido das futuras rotas de patrulha. Engenheiros que retornaram dias depois para testar equipamentos de gravação descobriram que seus dispositivos funcionavam perfeitamente, até chegarem ao topo da colina. Lá, várias máquinas falharam ao serem ativadas simultaneamente. Um gravador de fita capturou alguns segundos de som. Trovão distante, passos e uma voz sussurrando, o que parecia ser uma palavra ao contrário. O local foi mais tarde retomado pelos habitantes locais, que falavam de sons estranhos à noite e ferramentas desaparecendo dos celeiros. Eles chamavam a área de La Vallée Double, o Vale Duplo, onde dizia-se que os eventos aconteciam duas vezes, uma na verdade e outra na memória. Se a guerra é uma marca gravada no tempo, então talvez existam lugares onde o calor ainda não desapareceu. O campo de batalha acima daquela vila francesa pode ser um desses lugares. Um local onde a violência passada se repete em loops, não por trauma ou lenda, mas porque a própria terra se lembra. Não metaforicamente, mas literalmente. É como se a realidade tivesse sua própria câmara de eco, e às vezes, se você ouvir por tempo suficiente, ela responde.